Olá, sejam bem-vindas ao podcast Curadas pela Fé. Eu sou Ilane e esse programa foi criado para as mulheres, para que elas possam se inspirar, se curar e se conectarem com o propósito que o Senhor tem para elas. No programa de hoje, nós vamos falar como a organização exterior pode mudar a nossa cura interior. A minha convidada de hoje, a pastora Edilene Defraim, ela vai nos contar do trabalho que ela faz como personal organizer, que não é um trabalho, mas é um ministério de cura e restauração. Então fique com a gente, porque esse papo está cheio de propósito. Boa tarde, estou feliz por você estar aqui. Muito obrigada pelo convite de você dar nosso programa. Quer falar alguma coisa? Tudo bem, né? Como a Ilane já me apresentou, sou Edilene Defraim. Estamos aqui para bater um papo bem legal, né? Sobre organização, sobre fé, cura, né? De dentro para fora, não só o lado de fora, mas também de dentro, que é muito necessário. Verdade. É igual a gente falou esses dias no programa anterior, né? A cura, ela vem de dentro para fora. Então vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria que você contasse para nós como que foi a sua trajetória, a trajetória de fé, como que você mudou a sua vida, como que foi essa sua jornada, que você saiu do seu ministério de pastora e começou a trabalhar como personal organizer. Explica para as mulheres o que significa personal organizer. Então, personal organizer é uma profissional que trabalha com organização, seja de escritório, de lares, né? É aquilo que precisa ser organizado, né? E eu vou fazer 36 anos, né? Tem 3 anos que eu estou nessa profissão de personal organizer, eu já tive outras profissões. Conheci Jesus já vai fazer 13 anos esse ano, tem 13 anos fazer 3 anos que eu fui consagrada a pastora, né? E sempre tive ajudando os pastores, né? Não estava ali numa função somente pastoral. Eu estava ali como um auxiliar, auxiliando em todas as demandas da igreja. E antes disso, eu era consultora de imagem e estilo, coloração pessoal. Então, eu sempre busquei empreender. Sempre quando as coisas apertavam, eu arrumava uma forma de eu conseguir De o reorganizar a sua vida, financeiro, né? né? Aham. Então, tipo assim, porque o meu esposo, ele consegue, graças ao nosso bom Deus, a manter a casa, mas nós mulheres sempre queremos um pouquinho mais, né? Tem o cabelo, tem a unha, Maquiagem, né? uma Então, roupa, né? são os detalhes que a gente Precisa gosta, ter, que a gente sim. precisa, porque isso é o amor próprio, isso é se organizar dentro de si, entender o seu valor, entender que vale a pena investir em você. Então, eu sempre busquei empreender. Então, já trabalhei em vários setores, fui vendedora, fui cuidadora de idosos. Não, então, assim, já fiz de tudo um pouco, né? Várias profissões você já teve. Tipo assim, sou severina, né? Aham. Tipo assim, se um dia precisar de alguma coisa de fome, eu não morro, porque eu sei fazer alguma coisa, né? Legal. E é bem bacana esse trabalho, eu me encontrei bastante, porque foi um trabalho que me auxiliou eu sair do meu luto, né? Eu passei por um processo de perca e conforme foi passando, eu conheci a profissão, fiz o curso, sou certificada, né? E comecei a trabalhar nessa área. E para mim é uma terapia. Eu falo assim que eu me desligo totalmente quando eu estou em uma organização. A minha mente está naquilo ali. Na verdade, assim, a minha mente descansa dos problemas, sabe? Porque é algo que, às vezes, a pessoa fala assim, mas ela só dobra uma roupa, ela só guarda os potes. Não, a gente trabalha muito com a nossa mente, a gente pensa em local, como organizar, como guardar, se vai ficar bom, se vai ficar prático para o cliente. Então, a gente acaba se desligando do mundo aqui fora, E se liga naquilo que você focamos tá naquele fazendo. trabalho. Então, para mim, é uma terapia o que eu faço. Que bom. E me fala uma coisa, nessa sua trajetória, sua mudança, né, que você falou para mim que você teve várias profissões, teve algum momento que teve alguma palavra, alguma mensagem, alguma oração que te chamou a atenção para você partir para
para esse seu novo empreendimento como personal organizer, como você estava falando que você é agora? Sim. Antes, né? É que na verdade, assim, eu vejo assim, quando a gente está perdido emocionalmente dentro da gente, nada satisfaz. É verdade. Né? Você muda de casamento, você muda de trabalho, muda de roupa, você muda cabelo, de casa, né? de cabelo, você muda de tudo, mas nada satisfaz porque acaba que você está perdida dentro de si. Há um vazio a ser preenchido que é só o Espírito Santo que preenche, né? Verdade. E aí acaba que você fica nessa mudança de funções e você não se encontra em nada. Você se sente feliz, mas não se sente realizada porque é algo totalmente diferente. E quando eu passei pelo processo de luto, antes de eu ser personal organizer, eu sempre gostei de organização. Então, um trabalho que eu tive, que eu fiquei bastante tempo, né, numa empresa como vendedora, a gente organizava muito as sessões, a gente aprendeu a organizar as sessões, então sempre me chamou muita atenção. E eu organizava da forma que eu achava que era correto, porque eu não sabia o que era certo e o que era errado. Então, eu sempre gostei disso. E as pessoas sempre falavam, né? Ah, você é organizado, você é perfeccionista e tal. Não sou perfeccionista, tá, gente? Mas as pessoas, às vezes, acham que eu sou. E aí, eu passei por esse processo de luto, que foi a perca do meu filho. E nisso, uma irmã foi usada por Deus e ela me convidou para fazer uma parceria, uma sociedade, para mim trabalhar com ela como consultora de imagem, estilo e coloração pessoal. Nisso, eu fiz o curso com ela, né? Ela me auxiliou bastante, eu sou muito grata pela vida dela, glória a Deus. E esse período foi o período que o Senhor falou assim, você não vai entrar para a caverna. Eu não vou te permitir você cair. Ficar em depressão, né? Entrar em depressão e tudo mais, porque sempre foi o meu medo, né? Até porque eu já tive início, já tive princípio, já tentei suicídio, várias coisas na minha vida. E o Senhor não permitiu, então Ele levantou uma pessoa, né, para que me guiasse, para que não me deixasse eu entrar para a caverna, para que eu não, né, me entregasse aquilo. Né? E aí eu fiquei um período com ela, eu falo assim que foi o período que Deus trabalhou na minha vida, Amém. Só para mim não me isolar. Então Deus usou ela como instrumento e enfim, acabou que aí não deu certo, né? Cada uma seguiu o seu rumo, não por nada, mas porque a correria do dia a dia e eu queria algo novo e assim foi, né? E a gente ficou um bom tempo junto, a gente então você trabalhou, junto. Você foi fazer o curso com ela de imagem e coloração, isso, né? Aí tá. Aí depois desse processo que foi o período logo onde eu perdi meu filho, né? Aí uma pessoa me usou e falou assim, que até a pastora, Keliane, né, ela falou bem assim pra mim, filha, por que você não faz aquele curso de organização? Você é tão boa nisso. Eu falei, eu não quero arrumar mais uma coisa pra minha cabeça não, porque, né, eu já fiz curso de tudo que você imaginar, né? Aí eu falei, não quero. Aí tá, passou uns dias, de repente apareceu no Instagram, né? Aquelas semanas, né, gratuitas que aparece de organização. Eu falei, nossa, que bacana, né? Eu falei, legal, vou assistir. Aí me inscrevi nessa uma semana gratuita. E aí fui, me inscrevi, aí comecei, de repente, eu já estava fazendo o curso. Aí ela pegou, aí nessa semana tinha que fazer um laboratório, que é o que a gente chama, né, no início, para ter o curso. Aí eu fiz esse laboratório e eu falei, meu Deus, me encontrei. É isso que eu quero organizar as casas das pessoas, quero pôr em ordem aquilo que está em desordem. Até a minha vida, porque minha casa está desse jeito. Eu até tenho uma foto de um guarda-roupa que eu tinha, que depois que tiver, porque eu me mudei, estou na fase de adaptação e organização, e eu vou mostrar, né, o que eu era antes da organização e como é agora o meu guarda-roupa, sabe? Eu vejo o seu trabalho no Instagram. Sim. Então a gente percebe, né, a mudança que é quando você entra lá na casa da pessoa, que tá aquela bagunça, né? E depois a sua organização. Nossa, eu fico encantada. Eu ainda não consigo ter ainda essa organização, mas eu acho muito, muito bacana, eu acho legal o trabalho, porque igual a gente falou, né? A gente organiza dentro e também a gente organiza a nossa vida, né? Sim. É muito legal o seu trabalho. Assim, é uma sensação de paz e realização muito grande. Enfim, aí eu vi que naquela semana eu me encontrei e eu falei, era isso que eu precisava, era isso que Deus tinha para mim, né? E o seu propósito. Isso aí, o meu propósito em questão a chamado de Deus na minha vida, né? E aí eu comprei o curso sem nenhum real.
Peguei o cartão emprestado do meu esposo, falei, amor, investe aí, né? E, gente, os primeiros clientes que eu tive, eu já paguei o curso, então, tipo assim, foi algo, assim, maravilhoso, sabe? Foi de Deus mesmo, foi Deus né? mesmo fazendo, Deus, e foi acontecendo, Deus foi enviando clientes, e aí eu falava assim, porque, né, os primeiros clientes eu não cobrava pelo fato de que eu tava aprendendo, e mesmo assim as pessoas me ofertavam, tipo, nunca ficou de Sempre graça, valorizaram o seu sempre eles... trabalho. E eu fui, sabe, me lançando naquilo, Foi se entregando o meu encontrando, né? coração, e eu faço com muita alegria, com muito amor. Tem o cansaço físico normal, porque nós Normal da somos pessoa. carne, né? Mas a minha mente, nossa, eu sinto realizada. É algo assim que eu amo, é algo que realmente é o propósito de Deus. O Senhor, ele usou esse trabalho para me resgatar dentro das minhas emoções, para me organizar emocionalmente, para me organizar financeiramente, para me organizar em todas as áreas. Que nem as pessoas falam assim, na sua casa também é perfeitinho assim? Aí eu falo, perfeitinho não é porque eu não tenho funcionária, né? Então, o tempo que eu estaria organizando a minha casa, eu estou aqui organizando a casa do cliente, mas eu sempre tento manter a melhor forma possível. Meus filhos sabem dobrar da forma correta, tem os gabaritos que eles usam, não é sempre, né, gente, né? Então, tipo assim, a gente vê que nem sempre a gente consegue manter algo perfeito, mas eu tento da melhor forma possível manter organizado, né? Porque eu não tenho funcionária, então, assim, eu trabalho fora. E às vezes, quando acumula, agora eu tô com uma pessoa me ajudando, porque eu tô no processo de pós-cirúrgico, né? E ela tá mantendo a minha casa, assim, sabe? Tá sendo muito satisfatório. De eu ver que minha casa está organizada, mas eu sinto que dentro de mim também as coisas estão entrando no eixo, eixos, sabe? As coisas estão fluindo, estão acontecendo. Então, isso é muito interessante. E não adianta, porque, como eu comentei com você um pouquinho antes, tem clientes que a gente vai e a gente organiza e fica perfeito. Aí a gente volta num outro dia, está tudo fora do lugar. Por quê? A pessoa precisa entender que é dentro, não é fora, sabe? A nossa casa, ela é reflexo das nossas emoções. É verdade. Principalmente o nosso guarda-roupa. O nosso guarda-roupa, o nosso closet, ele tem muito a ver com o que está dentro da gente. Gavetas desorganizadas, papéis acumulados. Até o fato da gente emoções. deixar a nossa cama desarrumada quando a gente levanta, Sim. né? Tem tudo a ver com a nossa cura. Tem, tudo. Eu, quando passei pelo processo da cura, também eu aprendi sobre isso. Como você está falando do guarda-roupa, né? Da gaveta. Então, se a nossa vida se a nossa gaveta, o nosso guarda-roupa está bagunçada, é porque a nossa vida também está, o nosso interior também está. Sim, porque muitas vezes a pessoa fica tão no automático, vivendo tão no automático, que ela nem percebe, né? a bagunça emocional que está dentro dela. Só que isso acaba refletindo dentro da casa. É a mesma coisa, a funcionária vem e arruma, mas nunca está organizado. Porque é da pessoa, é de dentro para fora. Então, quando a gente vai e presta esse serviço, e a pessoa entende, ela vê que aquilo gera uma paz, ela começa a mudar o interior dela, ela começa a colocar em ordem, né, aquilo que está em desordem. Então, assim, é muito mais profundo, vai muito mais além, né, e não adianta você somente organizar fora, mas também não adianta você também somente organizar dentro, tem que ter uma ligação, uma junção, né, dos dois, tanto fora quanto dentro. Eu mesmo em casa, eu sempre falo, né, para os meninos, né, para os meus filhos, e quem me conhece também, quem tem mais intimidade, vocês querem saber se eu tô bem? Abre o meu guarda-roupa. Se tiver tudo bonitinho, eu não consigo, Elaine, guardar uma roupa mal dobrada dentro do meu guarda-roupa, pois fica lá na cadeirinha, fica lá na onde fica o cantinho de passar a roupa, né? Então fica ali, mas eu não guardo dentro do meu guarda-roupa se eu não tiver tempo de dobrar da forma que tem que dobrar. Então, eu já acostumei com isso. Então, e eu tenho entendido durante esse tempo, esse processo que eu tenho vivido, de que eu também estou me organizando emocionalmente. Eu vejo que tem coisas que eu já não aceito mais, que eu aceitava antes. Por quê? Porque o meu emocional não estava legal. E hoje eu consigo reconhecer. E hoje eu olho assim, eu falo, olha, meu guarda-roupa não está mais bagunçado. E dentro de mim já está tudo quase em ordem, né? Então, isso é muito profundo. É igual quando a gente fala, assim, para as mulheres, né? Que o lugar onde tem bagunça é um lugar, um território onde o inimigo atua, né?
Então, a gente precisa organizar as bagunças, né? Sim. A gente precisa tirar a bagunça de dentro da nossa casa, de dentro da nossa vida e organizar, reorganizar. Eu Isso. também sou bem assim, eu não gosto de bagunça, eu não gosto das coisas muito desorganizadas, porque a gente aprende, né, com a palavra do Senhor, que a gente Deus precisa não é ter, Deus de confusão, não é Deus de precisa ter essa bagunça. organização para que o Espírito Santo habite em nós, habite na nossa vida, né? E me fala uma coisa, você acha que essa sua profissão se tornou um ministério para você? Eu acredito que sim. Sim, porque quando a gente olha assim a realização nos olhos dos clientes, quando você termina de organizar, até porque quando você está organizando, eu principalmente, quando eu começo a organizar ali a casa e tudo, eu vou orando, eu vou falando, Senhor, né, habita nesse lar, adentra nessa casa, aí eu vou dobrando as roupas, abençoa esse esposo, que ele venha realmente ser o provedor dessa casa, né, que essa mulher venha ter sabedoria de lidar com as situações, que o Senhor nunca deixe faltar o pão de cada dia. Então eu vou dobrando e vou orando e declarando tudo isso dentro da casa da pessoa, abençoando, né, a casa da pessoa. E quando eu encerro, a pessoa fala para mim, nossa, que paz. Aí você imagina, se isso não é um ministério. Sim, com certeza, né? Então, para mim, é algo assim gratificante, né? E só voltando um pouquinho em questão à frase que você falou, eu tenho um versículo que me marcou muito, porque foi uma fase assim que eu estava muito bagunçada emocionalmente em todas as áreas da minha vida. Foi quando eu conheci Jesus, né? E que eu li aquela passagem de Mateus 11:28, que o Senhor fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? E ele fala que ele nos dá, né, um fardo leve, um jugo suave, que é pra gente descansar nele e entregar para ele. Então eu carrego esse versículo comigo todos os dias da minha vida, porque quando a gente está cansado e sobrecarregado, é uma bagunça que existe dentro da gente. Então a gente tem que nos entregar ao Senhor, entregar aquilo que está em desordem para ele, porque ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de conserto, ele é um Deus de cura. Que alinha tudo, e que alinha todas as coisas. As pessoas falam assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas retas, porque Deus não é desorganizado. Verdade. Ele criou tudo com perfeição, nos mínimos detalhes. Se você for ler a Bíblia, tudo aquilo que ele coloca, a construção do templo, a construção, né, das tendas, tudo ele relata nos mínimos detalhes. E ele é um Deus de bom gosto, né? Então, assim, eu fico apaixonada, porque Deus é maravilhoso. E outra coisa, né, que a gente deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que não é só dentro da igreja que a gente tem que ter essa organização, porque o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Então, nós temos que começar dentro do nosso lar a organização, para depois organizar para fora. Isso é verdade. Né? Então, assim, não adianta você querer organizar uma coisa que tá para fora, se dentro do seu lar tá desorganizado. Na verdade, eu vejo que o nosso maior ministério é a primeira igreja, né? Que o Senhor deixou foi a nossa casa. A primeira instituição bíblica é a nossa casa, é o nosso lar. Então, por que eu tenho mais tempo para o meu trabalho, eu tenho mais tempo para meus amigos, eu tenho mais tempo para tudo lá fora, mas dentro da minha casa eu não tenho tempo, não dá. Por muitas vezes eu me pego assim, eu falo, meu Deus, não, tá errado, não é assim. Né? A minha casa é a minha igreja. Por que eu vou edificar a igreja lá fora e a minha aqui não está edificada? Né? Por que eu tenho... O meu trabalho é impecável, eu fecho nota, eu fecho isso, eu fecho aquilo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Eu falo assim no sentido geral, mas dentro da minha casa eu não faço. Como assim? Tá errado, né? A gente não tem que dar o nosso melhor para as pessoas de fora. Isso é consequência. A gente tem que dar o nosso melhor para as pessoas de dentro da nossa que casa. Nos aguenta a nossa chatice, aguentam, né? Porque eu falo que, querendo ou não, nós como mãe, gente, a gente não é perfeitinha, não. Eu vejo que tem hora que eu sou chata pra dedéu, meu filho. Então, tipo assim, se tem uma mãezinha que é muito... Eu falo, não,
Não, pra mim é mãezinha Nutella, né? Que tudo, então, porque faz tudo. Não. Eu tenho essa convicção. A gente é chata, tem hora como mãe, né? Como esposa, como dona de casa. E a gente faz tudo com perfeição lá fora. Por que a gente não ser perfeito dentro da nossa casa também? Tentar, né? Se pelo menos um pouco, né? Tirar um tempinho, fazer e tudo mais. Eu falo assim, o meu filho, ele me ajuda bastante. O meu filho mais velho. Nossa, ele pra mim, meu Deus, ele me ajuda demais. Aí, esses dias que eu fiquei, né, impossibilitada de joelho, fazer, né? Nossa, ele foi, assim, uma bênção. Em todos os dias ele é uma bênção na minha vida. E eu sempre tô ali, filho, não faz isso, filho, é assim, filho, é assim. Ele fala, mãe, mas eu tô fazendo. Só que a gente que é tão perfeito, né? Aí eu fiquei esses dias assim, eu falei, meu Deus, ele tá fazendo o melhor que ele pode. Por que eu estou reclamando? Ele ainda está fazendo. Eu vejo as pessoas chegam aqui e falam, nossa, mas meu filho... Esses dias eu me dei com uma pessoa e aí ela falou assim, eu preciso fazer essa cirurgia, mas eu não tenho quem cuida de mim. Gente, eu me senti tão mal, mas tão mal, que eu falei, gente, o meu filho está aqui fazendo tudo por mim e eu estou reclamando. Porque, né? Assim. Olha só. E aí, o quê? A gente dá o melhor lá fora, a gente não reclama do nosso trabalho. Os nossos patrão, certo? Sim. A gente pode reclamar para um colega de trabalho, mas a gente não chega no patrão e fica reclamando. Né? Por que dentro de casa a gente fica reclamando? Porque tem louça, porque tem isso, porque tem aquilo, né? Aí quando essa pessoa me falou assim, eu preciso fazer essa cirurgia, mas eu não tenho quem cuida de mim, foi um tapa na minha cara, eu falei que eu tenho quem cuida e estou reclamando. Né? Então a gente precisa dar o nosso melhor dentro do nosso lar. Nós precisamos edificar a nossa casa, né? E edificar o nosso lar com sabedoria, com discernimento. E quando eu vou para essa palavra em questão edificar o nosso lar, que está lá em Provérbios 14, né, que o Senhor fala que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola a destrói, eu olho no sentido não só de uma casa física, mas de uma casa espiritual, a nossa casinha, né? Muitas vezes a gente edifica tantas coisas de fora, mas dentro de nós não temos edificado, nós temos sido tola, nós temos deixado as coisas do mundo tomar o lugar que é de Deus, as coisas que não é valorosa para o Senhor, né? Porque a gente corre tanto atrás do ouro e da prata, né, aqui na terra, sendo que lá no céu a gente vai pisar em cima, porque fala que as ruas são de ouro e de cristal. É verdade. Né? Então eu falo assim, como que nós mulheres hoje temos lidado com as nossas emoções? Como nós temos organizado as nossas emoções, a nossa vida? Como nós temos edificado a nossa casa aqui dentro? Né? Porque fora é reflexo do que está dentro. Então você pode ver, o homem fica doente, nada acontece. Fica a mulher doente pra você ver se não vai tudo abaixo. Nossa, vira uma bagunça, né? Menino falta na escola. Sim. E suja a roupa de tudo, a casa fica desorganizada, Nossa, tudo. Fica assim de perna pro ar, entende? Então nós temos esse dom, o Senhor nos deixou para nós. Uma mulher doente, ela adoece todo o lar. Uma mulher curada, ela cura tudo que está ao seu redor. Isso é muito forte. Eu tenho essa frase muito comigo também. Isso é muito forte. Então, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. A gente precisa saber organizar o nosso interno e também o nosso externo. Começa pela gavetinha, você vai ver. Se você começar pela sua gaveta de calcinha... Nossa, eu tô aqui pensando na minha gaveta. Começa pela gaveta de calcinha, separa aquelas que estão rasgadinhas, separa aquelas que estão esgarçadas, o elástico, joga fora, sabe? Começa por ali. E você vai ver dentro de você, você vai começar a ter uma fome, uma sede de manter aquilo organizado, você vai se sentir feliz e realizado quando você vê, tá tudo organizado e você está bem consigo mesmo. É verdade. Eu tô fazendo um curso com uma pastora lá de Campo Grande, pastora Patrícia Meck, e é os 3 pilares. Então ela trabalha com a gente o pilar da mulher no secreto, que é aquela que busca Deus, né? Tem o seu tempo do seu devocional, aquela que fala com o Senhor no seu cantinho. Aí ela também traz para as mulheres a questão do leito, né? Que é muito importante. E ela traz a questão da mesa, né? Da mesa posta, né? Então, assim, tô amando o curso, entende? Tá sendo muito bom para mim, porque eu trabalho com mulheres, mentoro mulheres, vai ser especial para eu trabalhar com as mulheres que vêm me procurar. E essa questão que você está falando é muito importante, do lar. Me trouxe agora a questão de arrumar a cama, de arrumar o quarto do casal. Então, tudo isso que nós estamos falando hoje é muito importante para as mulheres entenderem, né? Que essa arrumação a gente precisa ter todos os dias. A gente precisa ter essa mudança
dentro de nós Sim. e também cuidar da nossa casa. A gente pode trabalhar fora, a gente pode ter uma rotina puxada, mas nós somos capazes de dominar o tempo e ter esse tempo para nossa família, para arrumar a casa, para arrumar a nossa cama, deixar o nosso quarto arrumado, os nossos filhos, e fazer como você está falando, né? Sentar e arrumando a gaveta, e profetizando, e falando ali, abençoa meu marido, abençoa meu filho. Isso é muito importante. Sim. E assim, o interessante é assim, tá corrido, a rotina é corrida, faça um orçamento, vê se faça um investimento, depois você só mantém, é mais simples, é mais fácil. Arrumar alguém para ir lá, né? Isso, arrumar igual você vai, né? Porque não é assim vendendo o meu peixe aqui, mas não, tipo assim, às entendo. vezes a pessoa não tem realmente esse tempo, mas se você tem uma pessoa que organiza, para você manter é mais fácil, né? É mais fácil para você manter, para você conseguir conciliar todas as coisas. E em questão a cama, né? Você arrumar a cama. Esses tempos que eu fiquei doente, porque eu comecei a investir mais no meu quarto depois dessa cura que eu tive, sabe? Aí, antes eu não ligava, sabe? Não tava nem aí. E hoje não, eu fui, comprei, sabe? Comprei lençóis novos, cobre-leitos novos. E eu gosto, eu comprei aquele cheirinho, sabe? Pra deixar. E os dias que eu fiquei doente, que eu não conseguia arrumar todo dia minha cama, eu ficava tão agoniada que parecia que tava faltando algo dentro de mim. A gente quer investir tanto numa faixada bonita, a gente quer investir tanto assim numa sala bonita, mas o nosso secreto, o lugar que a gente mais tem intimidade, que é o nosso quarto, a gente não investe. Isso é muito importante. E o diabo, ele tem tirado isso da gente. E a gente não pode permitir. É igual a mesa posta. Cara, o diabo, ele tem tentado destruir as mesas. Você pode ver... Né? Não, e você pode ver sem mesa, não há cura. A mesa cura. A mesa, ela cura. Então, hoje, se você pode ver, a maioria das casas hoje quase não tem mesa, se põe uma bancada. É verdade. Aquela comida rápida. Cada um come num lugar, com o prato na mão na sala ou em qualquer outro lugar, menos sentado na mesa. E pelo menos uma refeição, você tem que estar à mesa com a sua família, pelo menos uma refeição, né? E o diabo, ele tem tomado isso. E por quê? Porque sem mesa não há cura. E sem cura, diálogo, né? Não tem diálogo. E sem cura, a família se destrói. Sim, é verdade. Acaba. Entendeu? Então a gente tem que vigiar, a gente tem que se organizar, a gente tem que parar, colocar a mão na consciência e pensar assim, não, é assim. Aconteceu um fato comigo que a gente se mudou e do nada a minha mesa de mármore quebrou. Quebrou no meio, assim, sabe? E não é do nada, a gente sabe que existe um mundo espiritual. Sim, e ele é muito mais real do que a gente imagina. E aí eu falei assim, diabo. E nisso, Deus já tinha me dado uma palavra para mim preparar uma palavra sobre mesa, né? Sobre que mesa você tem se sentado, a importância da mesa. Na outra semana a minha mesa estourou. Não tinha ninguém, ela estourou a pedra assim no meio. E aí eu falei, gente, agora? E a gente não tava bem financeiramente para comprar uma mesa. E eu falei, eu não aceito isso na minha vida, eu quero uma mesa. E agora eu quero com 12 lugares, não quero mais uma de 4, não. É uma mesa grande. Falei, agora eu quero com 12, porque agora nós vamos fazer assim, assim, assim. E eu sempre quis uma casa que tivesse uma área boa para mim ter encontro com mulheres, fazer chá, conversa, bate-papo. Sem quesito religiosidade, sabe? Mas sobre cura, sobre Deus, sobre amor. Sabe, sobre tirar o reino de Deus. Tirar sobre esse cabreço assim de religiosidade, placa, sabe? A trazer a cura, trazer a essência, o amor de volta. E eu falei, eu não aceito. E aí eu mostrava uma mesa pro meu esposo, tá caro, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, nós vamos fazer. E graças a Deus minha mesa já está sendo fabricada, vai ficar pronta, são 12 lugares, já chegou minhas cadeiras perfeitas. Era de plástico, você foi lá na minha casa, era de plástico, aquelas mesinhas aquelas cadeirinhas de lanchonete. Eu falei, não quero mais. Falei, eu quero uma mesa bonita para mim poder arrumar, fazer posta, porque eu amo fazer mesa posta para os meus filhos. Falei, eu quero algo precioso. Isso que você está falando é o poder de você se posicionar. Olha só que fala, o poder quando a mulher se posiciona. Você se posicionou diante dessa dificuldade e Deus te deu
Sim, infinitamente mais do que aquilo que eu Para pensei. você poder comprar a mesa que você queria. É sim. isso que a gente tem que ter na nossa mente, mulheres. Vocês têm o poder de se posicionar diante de todas as dificuldades. E assim, né, é aquilo, não importa o que faça com você, importa o que você vai fazer, qual é a ação que você vai ter sobre aquilo que fizeram com você. Então, isso que vai gerar a diferença, né? Então, o que aconteceu? Minha mesa quebrou, eu podia choramingar, murmurar, isso quer... Falei, não, agora eu sei que Deus está me dando uma oportunidade nova para cumprir o propósito dele na minha vida. Porque se não tivesse quebrado a pedra, eu não tinha comprado outra. Ia ficar sempre pequenininha. Naquela mesa de plástico, né? Então, tipo assim... Sempre daquele jeito. Não adianta, né? Então, a gente tem que se posicionar. E eu sempre fui assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, se Deus abrir as portas, minha filha, ninguém me segura, não. Eu vou lá e eu faço acontecer. Eu não, né? O Espírito de Deus que habita em mim. Porque eu falo que Ele que me dá força, Ele que me dá garra, Ele que me dá criatividade, Ele que me dá ânimo. E eu falo, não, Deus quer o melhor pra mim. Sim, é orgulhosa, certeza. é metida? Não, o Senhor falou que eu sou filha. Ele é dono do ouro da prata. Eu ia falar sobre isso. Né? Ele é dono. Ele dá o melhor pra nós. E Ele quer o melhor pra pra gente. Deus, Ele não quer que a gente fique mendigando as coisas. Nem chorando né? pelos cantos. As pessoas geralmente ficam ali resmungando, murmurando. Ele não gosta. Murmuração exalta o diabo. A gente tem que adorar. A adoração levanta o nome de Deus. Então a gente tem que colocar Deus no centro da nossa casa, da nossa vida, organizar, ter um tempo com Ele, ter qualidade, ter uma casa limpa, organizada para que Deus habita. Deus não é Deus de imundícia, Ele não habita na sujeira, Ele não habita na bagunça. Quem gosta da bagunça é o diabo. Isso. Né? Então, tipo assim, eu sigo uma pastora que eu amo a administração dela, a pastora Rose, ela fala muito sobre a organização e o mundo espiritual, teia de aranha, coisas que atraem o diabo para dentro da nossa casa. Tem tudo a ver. Então, assim, não adianta, né? Deus, ele é um Deus de ordem, de decência, e o diabo é de desordem, bagunça e sujeira. É porque quanto mais você vai ficando na bagunça, mais você vai ficando desorganizada, mais sua vida vai você entra em depressão, abaixa tudo no seu organismo vai para baixo, você entendeu? Então a gente precisa manter organizada a nossa mente, o nosso, eu vou falar, nosso coração, a gente né? erra muito, sim, muito, a gente não é perfeito, mas o pouco que a gente buscar já ajuda, já alinha, a gente precisa estar alinhado com os desejos do Senhor. Cara, quando o Senhor ele dá uma ordem para construir algo, ele dá perfeito. Ele dá nos detalhes. E por que a gente fica fazendo as coisas pela metade? Por que o nosso casamento é pela metade? Por que a nossa maternidade é pela metade? Por que o nosso trabalho é pela metade? Às vezes, né? Porque às vezes o nosso trabalho é melhor do que o nosso casamento. É melhor do que os nossos filhos. Forte, porque a gente dá, às vezes, muito mais importância para o nosso trabalho, para o nosso lá fora, do que aquilo que a gente tem dentro de casa. Ô, Elaine, eu sou uma pessoa que quando eu ganho uma coisa, eu já uso. Eu já consumo, eu já visto, eu já faço. Mas vou guardar para uma ocasião especial. Especial é hoje, querido. Gente, hoje é o seu dia mais especial da sua vida. Amanhã pode não existir. É igual quando você trabalha com a mesa posta, né? As pessoas falam assim, eu vou deixar melhor prato para visita, melhor talher para visita. Não, usa hoje com a sua família. Faz uma mesa posta para sua família. Arruma uma mesa decentemente para sua família. Chama todo mundo para um café ou para um almoço. Dá o melhor que você tem para sua família. Sim. Não coloca naquele prato lascado na lateral. Quebrado, né? Não coloca aquele copinho de extrato tomate. Pelo amor de Deus, não. Compra melhor. Não. E então hoje a pessoa fala assim: eu não consigo. Nossa, tem loja do 10, tem loja do 11, tem coisas na internet que você compra que baratinho, né? Eu comprei as cadeiras fora e eu tive um questionamento que a pessoa falou assim: nossa, você não valoriza o comércio local? Eu falei: valorizo. Eu abasteço meu carro, eu lavo meu carro, né? Eu valorizo, mas só que tem coisa, gente, que realmente aqui é um preço a mais, então eu acabei comprando na internet. Você pode pedir que eu tenha. É para sua casa, é o melhor da sua casa. Porque eu tive, né? Você comprou fora e não compra em Sorriso, né? Não sei o quê, você não valoriza o comércio. Aí eu falei assim, gente, a cadeira que eu comprei, o valor ferro, né, que eu paguei, aqui era R$400.
no site eu comprei 2 pelo valor de uma. Então, tipo assim, às vezes, quem tem condição, compra aqui. Quem não tem, compra da internet. Aí eu falo, tem um jogo de xícara bonito ali, que na internet às vezes é R$ 50. Aqui você paga 100. Então, tipo assim, vê o que é útil. Às vezes compensa você investir um pouquinho na sua casa. Compensa você, né, olhar mais pra dentro, trazer o melhor. Às vezes você sai numa noite ali, numa festa, alguma coisa, você gasta ali R$ 300, R$ 500. Cara, dá pra você investir dentro do celular. Não tô dizendo que você não pode se divertir, né? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas às vezes sua família tá sendo destruída por causa disso. Porque você investe mais fora do que dentro. É verdade. Entendeu? Você compra coisa supérflua lá fora, mas dentro de casa você não investe, você não valoriza, né? Então, assim, a minha falecida sogra, ela tinha o costume de sempre guardar. E eu falava pra ela, sogra, você vai morrer e a outra vai vir e vai usar tudo. Eu falava pra ela, né? Falei, ou então vai ficar uma briga entre os filhos. E ela ria, né? Aí ela começou a usar as coisas dela. Ela tinha jogo de jantar do casamento que tava dentro da caixa. Aquelas caixas de madeira ainda. Deus, aqueles baús de então, madeira. tipo assim, né? Às vezes a gente fica assim, vamos esperar uma ocasião especial, vamos esperar. Gente, especial Todo é dia hoje. especial. Talvez amanhã você não exista. Talvez, né, uma fração de segundo você não pode mais estar aqui. Eu tenho uma aluna que eu tô mentorando ela. E eu tenho falado isso para ela, né? Prepara o melhor para o seu esposo. Prepara um jantar. Hoje ela me mandou uma foto de uma mesa. Nossa, fiquei encantada. Então é isso que a gente está falando. O melhor é para a nossa família, não é para os outros de fora, mas é para a nossa família. E isso a gente só consegue entender quando a gente passa pelo processo da cura, igual nós passamos. Né? Sim. Por isso nós estamos aqui com esse programa, né? Falando para as mulheres que é importante você ter essa cura interior, Sim. buscar dentro de você aquilo que te aflige, buscar em Jesus uma busca interior, buscar a ajuda de um profissional que pode te auxiliar, que pode te mostrar um caminho. Então é sobre isso. Bom, então me conta agora. Nós falamos que você sente como que fosse um ministério na sua vida, né? Esse trabalho que você faz. Algum momento você sentiu assim que Deus usou você para falar alguma coisa para algum cliente? Você percebeu que mudou, que fez a diferença? Sim, já. Vários momentos já aconteceu, de eu até orar com a pessoa. Olha aí que bom. Da pessoa pedir oração para mim. Então, realmente, o seu trabalho é um ministério mesmo, um propósito que Deus colocou na sua vida. Já orei com pessoas, de pessoas também me ligar, Ed, me coloque em oração, tô passando por isso. E Deus me enviar naquela casa com um propósito. E isso que é importante, mulheres. Não é a placa da igreja, mas é o reino de Deus. É você falar de Jesus para a pessoa. Uma oração, um abraço, uma fala já vai mudar muito a vida da pessoa. É um socorro, né? Um refrigério. E a gente não pode deixar passar a oportunidade, né? Então, assim, eu falo assim, em todos os lugares que a gente passa, a gente vê que a casa é abençoada, sabe? A gente vê que há uma mudança em quem realmente quer. É profundo, né? É muito bom Porque quando Deus usa a gente para isso. E quem realmente quer, realmente muda. Porque tudo depende de nós. Existe uma palavra que se chama livre-arbítrio, né? Se a pessoa não quer, nem Deus faz. Porque quando o Senhor, ele não entra na sua vida na força. Ele não é mal educado. Ele entra com delicadeza, Sim, quando você abre o seu coração para ele, né? E se você olha para a caminhada de Jesus, ele sempre fala bem assim, o que queres que eu te faça? Ele sabia. Ele sabia que o cego precisava ver. Ele sabia que o mudo precisava falar, que o paralítico precisava andar. Ele sabia. Mas ele queria saber o desejo do coração da pessoa. O que a gente deseja. Você quer, né? E muitas vezes Deus pergunta para nós, o que você mais quer? E a gente acaba não falando, né? A gente às vezes não fala. Mas Deus, ele pergunta para nós todos os dias o que a gente mais quer. Me fala uma coisa, Edilene, como que você faz no seu dia a dia para você manter essa fé? Fala para as mulheres o que você faz no seu dia a dia para você manter essa sua fé acesa. Primeiramente, nós precisamos ter comunhão com Deus, né? Através do quê? Da palavra. Eu não vejo outra forma de você ter intimidade com Deus se não for através da leitura da palavra. Um devocional, né? Mas tem oração. Não, a oração
é espetacular, é a chave de toda vitória, mas não tem como você ser mais profundo do que a leitura da palavra. Não tem como você pedir algo para uma pessoa se você nem conhece. Quando você pede algo para uma... até às vezes um pouco forte que eu vou falar aqui, mas quando você pede algo para uma pessoa que você não conhece, geralmente é porque você é um mendigo. É verdade. E a gente não pode ser mendigo na nossa fé. A gente tem que ter relacionamento, a gente tem que buscar um relacionamento com Deus. Todos os dias com Deus. Eu não posso chegar no Senhor apenas para pedir. Eu não sou mendigo, eu sou filho. E agradecer E também, filho, né? E filho tem relacionamento Sim. com o pai. É igual a palavra fala, né? A gente pede e o Senhor, ele nos concede. Só que nós também precisamos ter o relacionamento com Ele. Sim, porque ele fala, na Bíblia ele fala através da palavra dele que ele anseia e ele se alegra, né? E ele se alegra em realizar o desejo do coração daqueles que são filhos, daqueles que o honram e o obedecem. Ele se alegra em realizar os meus sonhos, os seus sonhos, os nossos sonhos. Quando nós somos filhos, e filhos fala de relacionamento, de honra. Então, para manter a nossa fé acesa, é oração, é leitura da palavra, é a busca constante de buscar mais, é estudar, conhecer mais sobre Deus. É igual quando você compra um aparelho, você compra um objeto e você não sabe como que usa. Você vai ler a bula, né? E se você não lê a bula ou o manual, você vai pesquisar no YouTube e você estuda sobre aquilo, né? Olhando aqui diante hoje aqui desse cenário, quantas câmeras, quantas coisas, microfone, televisão. Eu não sei nem para que banda que vai isso, mas só que eu creio, né, que o Roberto estudou, ele buscou, esmiuçou tudo, como fazer isso aqui funcionar. E por que a gente não esmiuça a Bíblia? Por que a gente não busca o nosso manual? Por que a gente não esmiuça, não lê, não estuda? Que é aquilo que nos dá vida, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com as coisas do dia a dia que esquece da eternidade. É esse relacionamento que vai me levar para a eternidade. Eu posso viver uma vida aqui sem ler a Bíblia. Eu posso, é o livre-arbítrio. Mas e no dia final lá que Jesus chegar e falar assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço? Isso é fato. Você está entendendo? Então, assim, você vai deixar para ter relacionamento quando você estiver no céu? Esquece, você não vai para lá. É quando você estiver doente, né? Entendeu? É todos os dias. É aquilo, né? Quando você busca Deus é porque você está doente, você está sendo mendigo. Você só está buscando porque você precisa. E, não é isso que o Senhor e Deus quer. não é um Deus mau, Ele vai realizar. Que Ele não é mau. Ele é Mas é só misericordioso. isso. Ele vai te dar o milagre. E a salvação? Vai para onde? Verdade. Eu prefiro viver sem milagre e ser salva do que viver de milagre e ir pro inferno. Eu penso no meu futuro, na minha salvação. Prefiro ter luta aqui Na e terra, vencer né? Espiritualmente e eu ir morar com Ele do que eu viver perfeito aqui e morar no inferno. Deus que me perdoe, não quero nem ver a cara do diabo. Você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter leitura da palavra. Eu só conheço Deus lendo a palavra. Ai, queria que Deus falasse comigo, né? Tem pessoas que vão, busca, né, essas profetadas, nada contra, cada um faz o que quer da sua fé. Mas eu falo assim, a pessoa fica buscando. Mas a profecia tá na palavra, né? Lê a Bíblia que Bíblia você já é vai profecia. ver. Quantas profecias tem a Quantas Bíblia? promessas, Muitas promessas que Deus tem pra na gente. Bíblia. Né? E a gente não toma posse porque a gente não conhece. E não tem como você manter a sua fé acesa se você não conhecer o autor da vida. É importante a gente ter esse tempo de devocional. Tem Muito que conhecer. importante, Nós não importante. devemos ser cristão. Eu não falo crente, eu falo porque crente até o diabo é e ele estremece. Muito mais que muita gente que se diz crente por aí. Então não adianta a gente dizer que somos cristãos e não ter comunhão com a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. E aí as pessoas ficam buscando a revelação. Eu quero ouvir a voz de Deus. Lê a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Às vezes a pessoa não gosta de ler porque aí tem um confronto, né? Que aí para você acessar as promessas, você tem que abrir mão de muitas coisas. Porque uma coisa eu tenho consciência, a salvação é de graça.
Mas para permanecer na graça, você paga um preço. Porque a palavra fala que o reino será conquistado pela força. E Deus nos molda, né? Ele molda a gente todos os dias. Isso aí a pessoa fala, às vezes a pessoa pensa, não vou ler porque aí eu vou ter que mudar nessa área. Tá, vou ok. Deixar de pecar naquela a palavra área. é confronto, isso aí. Eu amo que a palavra é confronto. Até porque uma vez eu ouvi uma frase e eu fiquei assim, gostei muito, que fala assim, se a palavra fosse para ser conforto, ela tinha sido comparada como travesseiro, mas ela trouxe para ter o confronto, e por isso que ela é chamada de espada. E aquilo eu falei assim, cara, e é verdade, a gente precisa, a palavra é espada, não é travesseiro. Não é algo para mim. Deus te dá o conforto, que ele fala, eu irei, mas eu enviarei o Consolador, aquele que te consola, aquele que te conforta, aquele que te mantém de pé, aquele que leva as tuas orações, seus gemidos inexprimíveis até a mim. E muitas vezes a gente precisa desse confronto para aquele momento que a gente está vivendo na nossa vida. Uhum. Uma palavra que às vezes vem ali para falar, não, mas será que... E é isso que Deus está falando para você. E muitas vezes a gente não amadurece na alegria. A maioria dos nossos amadurecimentos é através da dor, através da tristeza. E aí vem a cura. Aí quando você é curado, você fala, cara, eu venci. E outra, você tem legalidade quando você vence alguma coisa. Você tem autoridade sobre aquilo que você vence. Uhum. É verdade. Eu venci. Então, eu tenho autoridade para dizer que dá, que vai acontecer. Você pode, se eu conseguir, você vai conseguir. Amém. Entendeu? Então, a gente precisa manter essa chama acesa. E como? Botando lenha, orando, jejuando, clamando, lendo a palavra. Isso é importante. Se dedicando ao Senhor. Nós temos que tomar vergonha na cara e largar de ser mendigo espiritual. Chegar a Deus só para pedir. E agradecer, né? Nós precisamos agradecer também. A gratidão, ela abre portas extraordinárias. Hoje eu estava falando com uma pessoa no meu trabalho, falei assim, sabe, eu estava analisando, falei assim, que eu sempre quis um trabalho, porque além de eu ser personal organizer, hoje eu tenho um trabalho também, meio período. E aí, falei assim, eu sempre quis ter um trabalho onde eu não ganhasse mal, mas que eu trabalhasse meio período e não trabalhasse no sábado. Só que quando eu pedi isso para Deus, era um sonho impossível. Eu falava, quem vai dar um trabalho de meio período para uma pessoa para ganhar bem e não trabalhar no sábado? E Deus me deu. Abriu a porta, né? Hoje eu tenho. Hoje eu fui olhar, eu falei assim, caraca, hoje eu tenho. Então, tipo assim... Eu falei, Deus, obrigada. Obrigada, porque muitos anos atrás, quando eu trabalhava o dia inteiro, de noite eu ia pra sorveteria fazer diária, final de semana eu fazia diária, né? Então, tipo assim, eu não tinha tempo, não tinha tempo. Eu perdi a infância do meu outro filho por causa de trabalho, porque eu precisava trazer, precisava alimentar, precisava ajudar. E hoje eu tenho. Deus me deu. Isso é importante. Entendeu? Então, assim, a gente tem que agradecer e esperar o tempo de Deus, porque se Deus tivesse me dado naquela época, talvez eu não tinha valorizado. A palavra de Deus que fala que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Né? Há tempo de chorar, de sorrir, de plantar, de colher, E quando Deus não entrega para nós naquele momento, é porque a gente não está preparado para receber. Então, é igual você está falando, há tempo para tudo. Sim, e Deus sabe a hora certa. Você não vai dar seu carro para o seu filho que não tem habilitação, que não sabe dirigir. E às vezes Deus não nos entrega porque a gente não está preparado para receber. Quer receber seu milagre? Se prepara. Eu queria que você falasse, então, agora algo muito especial para a gente encerrar esse momento. Foi, assim, uma gratidão ter você aqui. Acredito que mulheres vão ser tocadas pelo que você falou, pela questão da organização da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida interior, do nosso momento que a gente tem que ter com o Senhor. Então, eu gostaria que você deixasse uma palavra do seu coração para o coração dessas mulheres que estão nos ouvindo. O que você gostaria que elas ouvissem agora, que elas pudessem ser tocadas por Jesus nesse momento? Primeiramente, eu sou grata a Deus, né, por conhecer você, Amém. Essa pessoa maravilhosa, né, e que tem um propósito muito lindo pela frente, que está começando a se cumprir. Muito obrigada. Amém. Obrigada por você enxergar algo em mim, né, que Deus te mostrou.
E isso é muito bom, sou grata a Deus por isso. E eu quero dizer assim, você mulher, você homem, família, quem estiver nos assistindo, comece do pouco, comece do mínimo. Talvez o pequeno seja a total diferença que você precisa. Comece naquela gavetinha bagunçada. Comece com 5 minutinhos falando assim, Senhor, eu te dou graças pelo dia que você me dá hoje. Eu te dou graças pelo ar que eu respiro. Disso você vai mudando, vai aumentando. Aí já começa com a porta do guarda-roupa, com a porta do armário. Quando vê você tem 10 minutos orando, quando você tem 20, quando vê você está usando a sua vida no altar do Senhor. Então comece do mínimo, porque tudo que nasce grande é monstro. Nada nasce grande, nasce do pequeno. Então invista em você, invista na sua casa, organize a sua mente, organize o teu espírito, organize a tua casa. Se organize, se ame, porque a palavra de Deus fala que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas será que você tem amado o suficiente, cuidado de você o suficiente para você cuidar do teu próximo? Então olhe para dentro de você, faça-se análise e comece do pouco e você vai ver a diferença. Amém. Eu que agradeço a tua presença aqui, o convite, você ter vindo falar, muito importante o seu trabalho. Então, queria que você também falasse o seu Instagram para as pessoas que querem conhecer melhor o seu trabalho, de repente chamar você para organizar a casa e aí você já aproveita, já fala de Jesus e planta lá a sementinha. Amém, glória a Deus. O meu Instagram é Ed Personal Organizer, Edilene Defrain, você vai achar lá, né? Lá tem algumas organizações, eu tenho um canal do YouTube, até tenho que organizar alguns vídeos novos, que eu fiz alguns vídeos ensinando algumas dobras, algumas coisas lá bem legal. Eu preciso trazer... E tem toda uma dinâmica, né, para dobrar, né? Sim. E não é difícil, né? Não é difícil. A questão é só você aprender mesmo e a gente aprende de tudo, né? A gente é adaptável, né? Então, assim, eu tenho lá o canal no YouTube e tenho o meu Instagram, né? Ed Personal Organizer. Lá eu compartilho um pouco da minha vida. Eu tentei separar em 2 Instagram, minha vida particular e meu profissional. Não deu certo, então tudo é num só. Quem quiser me ver, vai me ver naquele lá mesmo. Eu não vou seguir essa modinha de que, preciso de um profissional. Não, eu não consegui. Tá lá, eu tenho 2 Instagram, só que só um funciona. Vez em quando eu lembro que eu tenho outro. A pessoa fala, te marquei lá naquele lá. Eu falo, minha filha, vai lá e me marca nesse, que aquele lá eu nem entro mais, não sei nem a senha. É muito raro eu entrar. Então, assim, eu não consegui separar, até porque eu sou eu. Então, a pessoa precisa me conhecer como profissional e como pessoal, porque você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. E hoje em dia também tá muito... Caiu um pouco esse negócio, né, de só profissional. Hoje em dia, o meu é tudo hoje junto. em dia o pessoal tem falado muito que o Instagram, você precisa também estar colocando alguma coisa da sua rotina, do seu dia a dia, da sua família. Você não vai abrir tudo, né? Mas Sim. alguma coisa para as pessoas te conhecerem. E eu já ouvi, assim, pessoas falar para mim, você precisa ser mais discreta. Eu falo, não, sou eu. Falei, se for para mim ser mais discreta, pode ir para outro Instagram, que essa não sou eu. Eu vou ser eu aqui, vou ser eu no meu trabalho. Eu sou assim, essa é minha essência. Deus me deu assim, e o que Ele precisou me curar, Ele me curou, Ele me mudou, e eu vou funcionar no jeito que Ele tem para mim funcionar, né? Ele me separou desse jeito. Igual nós falamos no programa passado, cada um tem a sua identidade. Sim, cada um é único. Você isso é único do seu jeito. E às vezes no Instagram eu recebo essas coisinhas assim. Fala, querida, só apertar lá, deixa de seguir, pronto, não vou morrer. Porque o maior seguidor é Jesus, ele me ama, ele me encontrou no meio da malhada, e ele me achou, e tá bom. Né? E quem me conhece, quem quer o meu trabalho, vai me contratar por quem eu sou. Né? Eu não preciso mentir, eu não preciso pôr uma máscara e ter um Instagram perfeitinho. O meu trabalho é com as minhas mãos, é minha mão de obra. Agora lá, né, é algo que a gente usa para se alegrar, para mostrar o que a gente faz, né? É bacana, eu gosto, mas só que assim, não é a vida real aquilo ali. A vida real é isso. Então, eu comecei a querer separar, eu falei, não vou. Vou ser organizada no que eu tenho que ser. No meu Instagram vai ser eu, vai ser o meu trabalho, vai ser meus filhos. E ponto, acabou. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, amém. Né? E não precisa, né? Obrigada. E tá lá, Edilene, Personal Organizer. Segue lá. Então, olha, quero agradecer pela sua presença, por esse bate-papo. Muito gostoso. Cheio de propósito, igual eu falei. Agradeço a Deus por ter me conectado com você no momento que eu estava ali
partindo para a cura, encontrando a minha cura interior. Isso é muito importante, essa fala que você trouxe para nós hoje, da organização, muito importante para a vida da mulher. Sim. Então, quero te falar que Deus te abençoe muito. Amém. Nesse seu propósito, na sua jornada, no seu ministério. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E eu agradeço a todos vocês pela participação do nosso programa hoje. Abraços, que Deus abençoe vocês.